Minha saudação a Dom Luciano, que concelebra conosco essa Eucaristia. Quero também saudar os nossos padres e aqui gostaria de destacar com nosso sentimento de solidariedade e pesar Padre Luciano, que recentemente perdeu a sua querida mãezinha. Estivemos todos muito juntos rezando por ele. E saúdo também os padres que hoje estão celebrando 36 anos de ministério sacerdotal, Padre Edmilson, Padre Porfírio, e também temos aqui no nosso coração dois que não estão presentes, o Padre Marcos e o Padre Clínio. Saudação ao nosso diácono, a família franciscana, aqui estão presentes, não sei se a terceira ordem também, mas também a terceira ordem está aqui, então as três ordens, e uma saudação muito carinhosa às nossas queridas irmãs clarissas, que nos ajudam todos os dias a recordar a santa que hoje estamos celebrando, aos nossos seminaristas, outros religiosos, religiosas, e o povo de Deus que veio nessa manhã celebrar os louvores de Deus em Santa Clara. Ontem nós lembrávamos na diocese os 25 anos da Páscoa de Dom Adriano, grande bispo da nossa igreja diocesana, a quem devemos tantas coisas, tantas inspirações, tantas realizações, e uma delas, sem dúvida nenhuma, esse mosteiro que se erigiu aqui, não sem um propósito no coração daquele pastor de Dom Adriano, que era, além do propósito de termos aqui na diocese pessoas que dia e noite intercedessem pelo nosso povo, pela nossa baixada, marcada por tanto sofrimento e por isso também tão identificada com o crucificado, mas para que aqui também fosse um lugar de oração para todas as paróquias. E quem sabe nós temos o desafio de retomar essa vocação do Mosteiro das Clarissas. Aqui sempre as paróquias vinham para fazer adorações noturnas, um lugar de oração, de inspiração, um centro de irradiação também da devoção à Eucaristia. Nada mais coerente do que a união da fragilidade e da força da Eucaristia com a fragilidade e a força também dos nossos pobres. Porque a Eucaristia foi o sustento da vida de Clara e é o sustento também da vida das nossas Clarissas, que dia e noite se alternam aqui na presença de Jesus, Eucaristia. Aqui um lugar para beber da vocação de Clara de Assis. Os santos, meus irmãos e minhas irmãs, são sempre inspiração de um segmento atualizado de Jesus. O que moveu Clara certamente foi o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa instrumentos humanos potentes, poderosos. E o instrumento que Deus usou para mover Clara e despertar nela a sua vocação foi o pobrezinho Francisco de Assis. E aqui nesse mês vocacional é sempre bom recordar que o melhor serviço de animação vocacional é uma vocação bem vivida, é uma vocação alegre, é uma vocação doada, é uma vocação coerente. É a melhor maneira de fazer nosso serviço vocacional, nossa animação vocacional. E numa catequese dessas famosas do Papa Bento XVI, ele lembrava que Clara encontrou em Francisco de Assis não apenas um mestre cujos ensinamentos ela devia seguir, mas inclusive, lembrava Bento XVI,
ela encontrou em Francisco um amigo fraterno. A amizade entre estes dois santos constitui um aspecto muito bonito e importante. Com efeito, quando se encontram duas almas puras, inflamadas pelo amor a Deus, essas almas aurem da amizade recíproca, um estímulo extremamente forte para percorrer o caminho da santidade. Esse sentimento tão humano e tão divino. E o Papa Bento lembrava, terminando, que a amizade é um dos sentimentos humanos mais nobres e elevados que a graça divina purifica e transfigura. Essa atração que os santos exercem, também muito forte na vida de Clara, passada uma resistência forte da sua família com relação à sua vocação, depois, pouco a pouco, todos foram atraídos pela vocação franciscana. A sua irmã que entra, a sua mãe também no mosteiro. É dessa maneira que a santidade contagia. Qual foi o projeto de Clara? Hoje se fala muito de projeto de vida. E aqui temos tantas pessoas consagradas na vida religiosa. Às vezes se fala que a vida consagrada enfrenta, não é que se fala, a gente testemunha hoje alguma crise. Por isso é sempre importante a gente ter presente esses grandes exemplos luminares da nossa história. O projeto de Clara, como o projeto de Assis, era viver com simplicidade a vida evangélica. Nada mais antigo, nada mais atual, nada mais moderno do que isso. Viver a vida evangélica na obediência, sem nada próprio, em castidade. É assim que começa a sua regra. E esse é o ponto de partida que nunca pode ser perdido de vista, como ela costumava dizer, não perder de vista esse ponto de partida. A vida evangélica em obediência, em castidade. A clausura, que até hoje nos causa um certo espanto, não era para Clara a fuga do mundo, mas o lugar para dilatar o coração, para deixar Deus tomar conta do coração e assim deixar entrar no coração o mundo inteiro, pelo amor de Deus. Pois as clarissas estão aqui não para viverem aprisionadas, mas para serem mais livres, para se dedicar mais ao amor aos irmãos, no serviço a Deus. A escolha da clausura para Clara era uma abertura misericordiosa ao mundo que estava ao seu redor, para poder ser um dom para os pobres espirituais e os pobres materiais. E foi assim que ela se tornou, como o próprio nome já indica, uma grande luz. O Papa Alexandre IV, na bula de canonização de Santa Clara, diz uma coisa muito bonita, poética sobre ela. Ele diz: como é vivo o poder desta luz e como é forte o resplendor desta fonte luminosa. Na realidade, esta luz mantinha-se fechada no escondimento da vida do claustro, enquanto fora irradiava clarões luminosos. Recolhia-se num mosteiro apertado, enquanto fora se difundia em toda a vastidão do mundo. Conservava-se dentro e propagava-se fora. Com efeito, Clara se escondia, mas a sua vida era revelada a todos. Clara se calava, mas a sua fama clamava. Que força tem a vida consagrada dentro de um mosteiro? E a gente não deve se cansar de repetir isso, de acreditar nisso,
de proclamar isso. O mundo necessita da força dessa vida, dessa luz. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, os santos são as pessoas que mais ajudaram o mundo e continuam ajudando o mundo. Ontem nós lembrávamos o exemplo também luminoso de um outro filho de São Francisco, que foi Dom Adriano Hipólito. E aqui nessa diocese, todos nós fazemos essa experiência. Eu que cheguei aqui há 3 anos, testemunho isso a cada tempo, né? Quanta luz, quanta força tem esse testemunho. E nós poderíamos nos perguntar, hoje, o que Clara de Assis apresenta para nós como uma mensagem mais atual? Hoje foi publicada uma entrevista num dos sites do Vaticano a uma monja clarissa, e o jornalista perguntou isso para ela, né? Qual é a mensagem mais atual de Clara hoje? E se me permitem, eu vou aqui dar voz a essa clarissa, porque eu creio que todos nós precisamos também levar para casa esses exemplos. A gente não vem aqui celebrar simplesmente uma festa e depois volta para casa e a vida continua a mesma coisa. Essa é a beleza das festas cristãs. Enquanto a festa no mundo deixa a gente de ressaca, a festa cristã renova a vida. Renova a vida. Isso é tão grandioso. É dessa forma muito concreta que a gente vive também as celebrações. E por isso tantas solenidades, não é, que a gente coloca nas coisas, porque isso renova a vida. E essa monja respondia: Clara hoje nos ensina o retorno ao essencial. A vida simples, feita de pequenos gestos cotidianos, de amor para com as pessoas, para com o próximo, para com a todas as criaturas. Neste momento histórico é ainda mais visível este retorno ao essencial. Fomos todos um pouco provados pela pandemia. Fomos todos obrigados a reduzir ao essencial todas as coisas. As relações interpessoais, a vida social, o trabalho, o espaço, o tempo. É um modo de suspensão de tudo. Poderia-se dizer que todos vivemos um pouco na clausura. Cada um experimentou o que significa clausura. E ela dizia: estou certa de que neste período percebemos que se o espaço e o tempo do claustro e também as relações interpessoais não estão habitadas, repletas de uma presença importante para nós, corremos o risco de nos alienarmos. E ela concluía dizendo para nós: a presença é uma pessoa, é Jesus Cristo, que é Deus, que é o amor. Isto todos podemos viver. Esse espaço que a pandemia abriu, parecendo que nos jogou dentro de um vazio, essa monja dizia: nós temos que, este vazio, deixar Cristo habitar nele. E a partir daí, quanta coisa na nossa vida de família, no trabalho, nas nossas relações, podem ser diferentes. Deus está nos dando um tempo novo, meus irmãos e minhas irmãs, também nessa pandemia. Então, agradecidos a Deus pela inspiração do exemplo de Santa Clara, que encontramos todos os dias na vida das nossas irmãs, eu quero concluir com aquelas palavras de bênção que Santa Clara compôs para suas irmãs e que as clarissas, ainda hoje, desempenhando um papel precioso na igreja, com a sua oração, com a sua obra, conservam com grande devoção. Que essa bênção também alcance quem está nos acompanhando em casa, né? Sabem que Santa Clara é padroeira da televisão. No ano de 58, o Papa Pio XII a proclamou como padroeira da televisão, porque ela foi a primeira que participou de uma live, né?
estando ela muito enferma no ano anterior à sua morte, querendo muito participar da missa do Natal e não podia porque estava impedida, ela disse que viu projetada na parede do seu quarto a Santa Missa. E não foi uma alucinação, não, porque depois ela retomou as palavras que foram ditas naquela missa, né? Quer dizer, participou para valer, não assistiu, né? Participou, entrou, viveu aquele mistério da celebração. E com essas palavras de bênçãos de Santa Clara, ela dizia assim, que também essa bênção alcance hoje a cada um de nós: abençoo-vos na minha vida e após a minha morte, como posso e mais do que posso, com todas as bênçãos com as quais o Pai da misericórdia abençoou e há de abençoar no céu e na terra os filhos e as filhas, e com as quais um pai e uma mãe espiritual abençoaram e hão de abençoar os seus filhos e as suas filhas espirituais. Amém.